Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. É um prazer estar aqui trazendo mais alguns fatos, mais alguns dados. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o autodomínio das atitudes. O autodomínio das atitudes. Nós estamos num tempo hoje em que é muito importante separar as coisas, né? Às vezes há muita confusão nos atos em que as pessoas fazem, nas atitudes das pessoas, e que alguns atribuem que algo é por causa que o diabo interfere na decisão, ou Deus interfere na decisão das pessoas. Então nós vamos comentar hoje sobre esse fato, né? Sobre o autodomínio das atitudes, que é o que compete a cada pessoa. E nós vamos começar analisando o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 6. Aqui nós estamos diante do primeiro caso de homicídio que aconteceu na Terra. E muita coisa está, atrelada a esse acontecimento, para nós entendermos aí um pouco da natureza de Deus, um pouco daquilo que Deus faz e daquilo que Deus não faz. Daquilo que às vezes a pessoa diz que Deus faz, mas Deus na verdade não faz. Então vamos ver aqui, olha, preste bem atenção que nós estamos aqui diante do primeiro caso de homicídio. Foi a primeira vez que houve, uma atrocidade tão grande ao homem, uma atrocidade tão grande a uma pessoa. Deus chega para Caim e diz: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Aí Deus fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, observamos que Deus, quando vê Caim naquela situação, primeiro tudo começa com a inveja, né? O pecado da inveja, a vaidade, porque Caim simplesmente ficou irado porque o sacrifício que o irmão dele apresentou, o sacrifício de Abel, foi melhor do que o dele e agradou mais a Deus do que o dele. Então, só isso já foi motivo para ele passar a ter ódio do seu irmão. E observe que essa questão da vaidade, essa questão da jactância, do orgulho, é coisa que Deus realmente ele venera, né? Nós temos o próprio Satanás, que era um Lúcifer, um anjo de luz, e mesmo sem ter cometido um homicídio, só de Lúcifer aí se vangloriar, queria ser igual a Deus, foi expulso do paraíso e condenado ao inferno. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira coisa, que vem no autocontrole é isso. Por que se irá se alguém é melhor? Por que tem que ser o melhor? Por que não pode aceitar que um outro seja mais bonito, que um outro seja mais forte, que um outro seja mais inteligente, que um outro se destaque mais? Qual o problema? Por que se sentir humilhado por causa disso, de querer ser melhor do que os outros? O importante é ser
você mesmo, o importante é ser feliz consigo mesmo e viver a vida do jeito que você é. Não importa o outro, não tem que se fazer comparação com a vida dos outros. O importante é cada um viver a sua própria vida. Veja que por causa desse motivo que Caim aí quis cometer o homicídio e acabou, né, assassinando o próprio irmão. Então, se fosse uma manifestação demoníaca, então nós estamos vendo aí, vamos criar essa tese que Caim ficou endemoniado. Por que Deus não expulsou o demônio de Caim? Sai demônio da vida de Caim. Pronto, saiu o demônio, Caim não matava mais o irmão dele. Porque era algo que estava no próprio coração dele. Porque Deus falou, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, quem tinha que evitar que o mal acontecesse era o próprio Caim. Ele que deveria chegar à conclusão que o ato que ele quer fazer não estava certo. É como hoje tem pessoas que vai roubar um banco, é o diabo que põe no coração da pessoa que vai roubar o banco. Não, é a ambição, é o desejo de ganhar dinheiro, de traficar droga, de roubar, de se prostituir, de fazer qualquer coisa. A própria pessoa põe no coração que quer fazer isso. Então a própria pessoa tem que chegar à conclusão que não quer fazer. Jesus mesmo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se a pessoa tem algum tipo de sentimento, algo que essa pessoa esteja fazendo e que ela sabe que isso vai contra a vontade de Deus, essa pessoa tem que deixar de fazer aquilo que está fazendo, buscar ao Senhor para que possa se libertar. Mas é um ato de cada pessoa, a própria pessoa que tem que querer, a própria pessoa que tem que lutar. Olha, nós vemos aqui no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, se Satanás entrou em Judas, por que Jesus não expulsou o demônio de Judas? Estava ali na mesa, todo mundo sentado, Judas literalmente endemoniado, né? Como o texto mesmo diz que Satanás entrou em Judas. Por que Jesus não expulsou o demônio de Judas e resolvia o problema? Porque aquilo era a vontade de Judas. Judas foi ambicioso, ele recebeu dinheiro, ele teve motivação para o ato que ele queria fazer. Então só ele mesmo que poderia evitar que aquele ato acontecesse. Jesus em nenhum momento pôs a mão na cabeça de Judas, vou expulsar esse demônio, aí esse demônio da avareza, esse demônio do interesse, esse demônio da traição. Simplesmente Jesus virou para ele e fala, né? O que você tem que fazer, faça o mais rápido possível, porque já estava no coração. Por isso que é muito importante entender isso, o autodomínio das atitudes. O autodomínio das atitudes é essencial na vida de toda pessoa. A pessoa tem que saber se controlar. A pessoa tem que saber aquilo que deve ser feito, aquilo que precisa se fazer para evitar que se tome uma decisão errada. Isso que é o autocontrole, isso que é o autodomínio. Cada um tem que saber. Isso não vou fazer porque pode dar errado. Isso eu vou fazer porque isso está certo. Tem que se controlar. No Evangelho de São Mateus 26, 41, Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muito importante. Por que está nessa ordem? Vigiai e orai. Porque as pessoas têm uma mania de se transformar. Na hora que está orando é uma coisa, para de orar é outra coisa. Então, primeiro tem que vigiar, tem que refletir sobre o que está fazendo, sobre a atitude que está tomando. O ato de vigiar é exatamente o significado do autodomínio. Porque quem vigia, pensa. Quem vigia tem um comportamento diferente, porque só vai alcançar o prêmio final
a salvação quem perseverar até o fim. E na decorrência da vida são ciladas de paixões, que as pessoas acabam aí sendo seduzidas por paixões infames e acabam caindo, conflitos familiares, provocações, às vezes não está ali dirigindo, no trânsito, há uma buzinada, uma freada, alguma coisa, já vira uma confusão, já vira uma briga, ambições materiais, como nós citamos o caso de Judas, né? Às vezes a pessoa é ambiciosa, nunca está contente com o que tem, sempre quer mais, vai entrar em cilada. Então são todas essas coisas, as vaidades pessoais, que quando essas vaidades, né, elas se afloram, ela derruba a pessoa. Então é muito importante pensar antes de falar, pensar antes de tomar qualquer atitude, porque é isso, às vezes a pessoa passa lá um dia inteiro orando, jejuando, vara madrugada, mas depois quando chega em casa é uma gritaria, xingando todo mundo, brigando, discutindo, se incomodando com tudo. Então, a oração, ela é essencial na vida de todo crente, todo cristão. Mas se não tiver, em primeiro lugar, a vigilância, a oração se torna inócua. Porque a pessoa ora, está lá na igreja, lá faz aquela oração alta, aquele tropé, tudo, mas na condição do dia a dia basta ali uma pessoa pisar no calo, sem querer, desculpa, que desculpa o quê? Você não olha para onde anda, naquela coisa. Quer dizer, isso que mostra exatamente o perfil cristão, que é o autodomínio. Nós vemos também, né, no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 23, fala sobre os frutos do Espírito. Vamos começar pelo versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, observe que aqui está a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Então, quando fala que alguém é cheio do Espírito Santo, é porque essa pessoa tem amor, alegria, essa pessoa ela tem domínio próprio, é uma pessoa boa. Isso que é o fruto do Espírito. A pessoa que tem essas características. Não é fruto do Espírito aquela pessoa que fica lá na igreja sapateando, gritando, correndo para os corredores, entregando recado para todo mundo. Isso não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque você vai saber se essa pessoa é cheia do Espírito Santo no comportamento dela, na sua casa, no trabalho, na rua, na vida, na convivência com os demais. É isso que vai provar se essa pessoa é realmente cheia do Espírito Santo. Uma pessoa bondosa, uma pessoa calma, uma pessoa que tem domínio próprio. Então é isso que é muito importante, ter um autocontrole. Sobre tudo que você vai fazer, você tem que ter esse autocontrole, porque exatamente esse que é o grande critério para ser aceito no final, para ser arrebatado. Essas são as pessoas que conseguem por si mesmo se autodominar. São pessoas que conseguem por si mesmo vencer o mundo, vencer as coisas que existem, que tem um autodomínio. Isso que é a pessoa assim conseguir vencer essas coisas, vencer as tentações, vencer as armadilhas,
vencer tudo isso que está aí. Todas essas coisas que estão. Veja que Jesus, ele falou assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler de novo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo dia há uma cilada. O objetivo de Satanás, o objetivo do diabo, é impedir que a nossa alma seja salva. O diabo não está nem aí se você tem dinheiro, se você é rico, se você é pobre, se você é miserável. Não é isso que é a motivação do diabo. Tem gente que fala, porque o diabo quer ver a sua miséria. O diabo não está nem aí com o dinheiro que você tenha. Se para você ir para o inferno você precisa ficar rico, ele vai te ajudar a ficar rico. Se para você ir para o inferno você precisa ficar pobre, miserável, ele vai fazer você ficar pobre, miserável. Essa é a função do diabo. O diabo tem uma meta, o diabo tem um target, ele tem um objetivo, que é destruição, não permitir que alguém entre no céu. Esse é o objetivo do diabo. Qual é o pensamento do diabo? Só para fazer um resumo. Ele está condenado ao inferno, vai passar a eternidade ali sofrendo no lago de fogo. Então ele imagina que se todas as pessoas fizerem a mesma coisa que ele fez e tomarem a mesma atitude que ele tomou, Deus pode aí mudar os critérios e não lançá-lo no inferno, já que todos são iguais a eles. Mas acontece que basta um justo, né? Bastou um justo, no caso Jesus, em forma de homem, né? Deus assumiu a própria forma de homem, se negou a si mesmo e se sujeitou ao mundo. Jesus conseguiu vencer o pecado. Ele conseguiu negar a si mesmo e vencer. Então isso trouxe a oportunidade de salvação, que todos aqueles que neguem-se a si mesmo também vão conseguir se salvar. Então quem vai entrar no céu é quem conseguir vencer a si mesmo, o que conseguir se autodominar, o que conseguir se controlar, porque senão Deus vai ser injusto. Se Deus falar, não, eu vou interferir na vida desse fulano aqui, esse fulano aqui é um bandido, é um adúltero, é um prostituto, aí Deus vai lá, vou transformar a vida dessa pessoa. Aí essa pessoa se transforma num crente, num homem bom. Então não foi a pessoa, foi Deus que transformou. Então se Deus transformou a um, tem que transformar a todos. Agora, se a pessoa fala, não, tem um mundo, eu não quero. Tem uma bebida, eu não quero. Tem uma droga, um cigarro, não quero. Tem uma farra de prostituição, eu não quero. Tem uma orgia, eu não quero. Tem um prazer ali, eu não quero. Isso mostra com que a pessoa está fazendo a sua própria escolha. Que a pessoa está escolhendo servir a Deus de livre e espontânea vontade. Que essa pessoa está se negando aos prazeres da vida, aos prazeres do mundo. É isso que garante a salvação. Então isso que é o muito importante. A resistência. Mas você pergunta, mas então para que serve a oração? A oração serve para repreender os demônios. Repreender os espíritos malignos. Então, por exemplo, se você sabe de uma pessoa, suponhamos que essa pessoa esteja aí no crime. Aí você está buscando a Deus, está servindo a Deus, você tem um amor por essa pessoa aí que está praticando esses atos criminosos. Quando você ora e intercede por essa pessoa, os demônios que estão circulando e agindo na vida dessa pessoa, eles são repreendidos. Aí fica a critério da própria pessoa a decisão que ela tem que tomar de deixar a vida criminosa. Ela tem que querer deixar a vida criminosa. Então você pensa assim, só dos demônios ter sido expulso, já é mais de meio caminho andado. Sabe aqueles demônios que ficam na orelha? Vai lá, faz o roubo, você vai ganhar dinheiro, depois você para, vai lá, faz uma vez só, depois você para, não sei o que. Então, só de tirar essas vozes, tirar esses demônios, já é muito.
para que essa pessoa seja liberta. Isso é possível sim, por isso que a oração é importante. Orar para que o mal seja repreendido, porque isso Jesus nos deu autoridade, para repreender os demônios. Então nós temos que orar repreendendo os espíritos malignos, as coisas que estão agindo e fazendo com que a pessoa tome atitudes erradas. Mas quem muda a trajetória, quem muda a conduta é a própria pessoa, sabendo se autodominar. Voltamos naquilo que Jesus falou para Caim: o pecado está contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então essa aí é a nossa palavra aí de hoje, para que você reflita sobre isso. Todos nós, a cada instante, cada dia, né? Como Jesus falou, dia a dia tome a sua cruz. Quer dizer, a todo momento, a todo instante, a todo dia, nós somos tentados. Por isso que oramos o Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Não é que nós não vamos ser tentados, é que não vai cair. Estamos pedindo para não cair. A tentação é a todo momento, é todo dia, é cada vez uma situação diferente, mas que o Senhor não nos deixe cair. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma notícia firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site palavrafirmada.com. Conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.